Olá, tudo bem? Olha, hoje a gente vai mergulhar numa das parábolas mais, eu diria, impactantes de Jesus, a da Grande Ceia. É uma história que parece simples, tá lá no Evangelho de Lucas, mas que, na verdade, vira de ponta cabeça um monte de ideias que a gente tem sobre quem é bem-vindo no reino de Deus. E se prepara, porque a lista de convidados final para essa festa é, para dizer o mínimo, totalmente inesperada. Para a gente entender o contexto, a cena toda acontece durante um jantar. Aí um dos convidados solta essa frase: "Feliz aquele que comer pão no reino de Deus." Parece uma coisa super piedosa, né? O tipo de coisa que qualquer pessoa religiosa diria. Só que a resposta de Jesus, que vem em forma de história, age como um espelho. Ele vai mostrar que falar sobre o banquete no céu é uma coisa, mas aceitar de verdade o convite, quando ele chega, é outra completamente diferente. Então, para a gente desvendar essa história juntos, nossa conversa vai ter 5 etapas. A gente começa com o conto em si. Depois, vamos dar uma olhada nas rejeições, que são bem curiosas. Em seguida, a grande virada na lista de convidados. Aí a gente decifra o que cada símbolo quer dizer e, por fim, traz o alerta dessa parábola para os nossos dias. Vamos lá? Ok, vamos para a história então. Jesus começa contando sobre um homem que preparou uma festa daquelas, um grande banquete, e convidou um monte de gente. E aqui tem um detalhe cultural da época que é fundamental para a gente entender o resto. O convite era feito em duas partes. Primeiro, vinha um aviso prévio, tipo um save the date. Depois, quando estava tudo pronto, vinha o chamado final. Olha, podem vir, a mesa tá posta. Recusar esse segundo chamado, nossa, não era só uma educação, era um insulto enorme para o anfitrião. E é exatamente aí, nesse segundo chamado, que a coisa toda desanda. Quando o servo vai avisar que a festa vai começar, os convidados de honra, sabe, aqueles VIPs, um por um, começam a dar suas desculpas. E o interessante é que são desculpas educadas. Ninguém é grosso, ninguém xinga, mas fica muito claro que as prioridades deles estavam em outro lugar. E aqui tá o pulo do gato. Dá uma olhada nessas 3 desculpas. A primeira tem a ver com bens materiais, com posses. A segunda, com trabalho, negócios. E a terceira, com a família, com relacionamentos. Agora perceba uma coisa: nenhuma dessas coisas é, em si, um pecado. Pelo contrário, propriedade, trabalho, família são coisas boas, são bênçãos. E é justamente isso que torna a parábola tão provocadora. Exato. Essa é a pergunta que a história joga no nosso colo. Ué, se as desculpas são por motivos tão justos, tão razoáveis, por que o dono da festa fica uma fera? A resposta é sutil, mas é muito poderosa. O problema não eram as coisas em si, mas a prioridade que elas ganharam. Essas coisas boas se tornaram mais importantes que o convite do anfitrião. Elas roubaram o primeiro lugar. E essa rejeição deixa o dono da casa furioso. Mas em vez de simplesmente cancelar a festa e ir para casa emborrado, a reação dele é radical. Ele vira para o servo e fala para esquecer a lista original de convidados. A festa vai acontecer, mas o perfil dos convidados vai mudar. E muito. E aqui a gente vê essa inversão de valores de um jeito muito claro. A elite, os convidados que todo mundo esperava ver na festa, é trocada por quem? Pelos que a sociedade da época simplesmente ignorava ou desprezava. Para quem ouviu essa história pela primeira vez, isso foi um choque. Pessoas com deficiência física, por exemplo, muitas vezes eram até impedidas de participar de rituais religiosos, eram vistas como impuras. Jesus, com essa virada, está dizendo uma coisa revolucionária. O reino de Deus não é para quem se acha autossuficiente, é para quem sabe que precisa de ajuda, para quem não tem nada para oferecer em troca a não ser a sua própria necessidade. E não para por aí. A casa ainda tem lugar, então o anfitrião vai mais longe ainda. Ele manda o servo sair da cidade, ir pelos caminhos e atalhos. O convite simplesmente quebra todas as barreiras. Teologicamente, isso é entendido como um símbolo da expansão do evangelho, sabe? Que sai das fronteiras de Israel e alcança todos os povos, os gentios, aqueles que estavam, em tese, mais distantes de tudo isso. Certo. Agora que a gente já passeou pela história, vamos tentar decodificar o que ela significa. Porque cada elemento aqui, cada personagem, é um símbolo para uma realidade espiritual muito maior. Então vamos lá. Como a gente pode ver, o dono da casa representa Deus Pai. O grande banquete, bom, essa é a salvação, a alegria da comunhão no seu reino. Os primeiros convidados, eles simbolizam a elite religiosa de Israel, que recebeu o convite primeiro, mas, no fim, rejeitou. E os excluídos que acabam entrando na festa? São os marginalizados, os não-judeus, todos aqueles que aceitam o convite da graça.
E por fim, as desculpas. Elas são um retrato perfeito da nossa tendência de colocar o nosso eu, as nossas preocupações, acima do chamado de Deus. E tem um detalhe na ordem do anfitrião que é fascinante. Obriga-os a entrar. A palavra usada no grego original é anankazo. E isso não quer dizer forçar fisicamente ninguém. Pensa comigo, como é que você convence alguém que sempre foi excluído, que vive na rua, de que ele é bem-vindo de verdade num banquete de luxo? Você ia precisar de muita insistência, de uma persuasão cheia de amor e de urgência, para a pessoa acreditar que aquele convite é real. Essa é a natureza do chamado do evangelho. E tudo isso nos traz finalmente para a aplicação dessa história na nossa vida. Porque veja bem, essa parábola não é só uma historinha antiga, ela é um espelho e um alerta para qualquer um de nós, em qualquer tempo. O grande perigo que essa parábola expõe não está nas coisas que são obviamente ruins, mas justamente nas coisas boas. São as coisas boas que, quando a gente não vigia, se tornam deuses na nossa vida. Nossos bens, nossa carreira, até mesmo a nossa família, quando ocupam o lugar principal, viram a desculpa perfeita para a gente ignorar o convite mais importante que existe. A história termina com essa frase. Ela é forte, é direta, é solene. É um lembrete poderoso de que a graça de Deus é de graça, sim, mas não pode ser tratada como algo banal. Ela exige uma resposta, exige prioridade. A indiferença, as boas desculpas, tudo isso tem consequências bem sérias. E no fim das contas, a parábola nos deixa com essa pergunta que ecoa até hoje. A questão não é se estamos envolvidos com coisas más. A verdadeira questão é: o que está sentado no trono do nosso coração? Qual coisa boa, seja a carreira, a família, a segurança financeira, o lazer, pode estar silenciosamente tomando o lugar que deveria ser só de Deus? Fica aí a reflexão. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe.